Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? Padre Fábio, a história é a seguinte. Uma senhora havia chegado para o senhor numa confissão e tinha dito que um padre havia dito para ela que o inferno era o lugar dela, porque ela estava morando com um homem que havia sido casado. O senhor a consolou e disse que a misericórdia de Deus é grande, e se ela havia cuidado há 20 anos com o amor desse homem e de seu filho, Jesus teria misericórdia deles. Padre, eu fiquei muito incomodada com sua resposta, pois no Evangelho Jesus diz que quem olhar com desejo para um homem que não seja o próprio marido, já cometeu adultério em seu coração. Então, Padre Fábio, precisamos acolher e obedecer a Jesus aprendendo com ele a não sair de sua vontade, certo? Por isso fiquei preocupada, pois sei que o senhor é um padre que sabe falar coisas tão lindas, mas e o que Jesus diz no Evangelho? Ele mesmo não vai nos dizer que o que ama, quem ama, vai obedecer suas palavras? Por favor, padre, eu não quero julgar. Deus me livre de tal pecado, porque sei que sou também pecadora. E tenho muitas dúvidas, mas também não quero ser omissa, pois não compreendi a sua resposta para essa senhora. Grande abraço e que Jesus lhe proteja. Bom, minha filha, não é nenhum problema você ter essa dúvida, mesmo porque eu vou lhe garantir uma coisa já de início. Dá muito mais trabalho compreender a misericórdia do que compreender a condenação. A condenação, minha gente, é um dos discursos mais simples que nós podemos fazer na vida. Jesus falou de, olha, com desejo, peca, torna-se adúltero, disse. Mas você não pode negar que o contexto dessa palavra precisa ser analisado. Nós não podemos pegar uma palavra bíblica e separá-la das outras. Você não tem o direito de pegar uma passagem em que Jesus diz alguma coisa sem considerar o todo. Dentro da Sagrada Escritura, a gente chama isso de hermenêutica, que é a ciência da interpretação. Nós não podemos interpretar o texto fora do contexto. Essa é uma regra bíblica. Porque senão, a Sagrada Escritura, ela justifica assassinatos hediondos, uma coisa horrorosa. A Bíblia ela é cheia de histórias terríveis. Agora, a palavra de Jesus só pode ser analisada no contexto da vida dele. E aí eu lhe pergunto, a quem Jesus condenou? O que Jesus condenou ao longo da sua vida? Por isso, minha filha, você disse muito bem. Você disse aqui, padre, o senhor disse que Jesus teria misericórdia deles. Claro, e foi só o que eu disse. Eu não posso dizer mais do que isso, porque eu também estaria fazendo julgamento. E eu não tenho direito de julgar. Agora, uma certeza eu tenho. Deus nos ama. E entre a nossa morte e a eternidade, existe um abismo imenso de misericórdia. Não sou eu que estou inventando isso não, minha filha. É Jesus. É desconcertante as preferências de Jesus? Elas são desconcertantes? São. São desconcertantes pensar nas escolhas que Jesus fez? É desconcertante. Só que nós não podemos mudar isso. Jesus preferiu os piores. E no momento em que ele prefere os piores, ele nos ensina então o contexto da misericórdia, que é o que há de mais forte em Jesus. Veja bem que na cruz, Jesus ainda salva alguém. O ladrão que estava ali do lado. Em nenhum momento você vê Jesus condenando ou trazendo o inferno para a vida das pessoas, não. E mesmo porque no contexto daquela história que eu contei, minha filha, o contexto é mais do que o texto. É muito simples você fazer o julgamento. Aquela mulher
ela é solteira, mas ela estava vivendo há 20 anos com um homem casado, certo? Esse é o texto. Mas você precisa saber o contexto daquela união. O que nos condena, o que nos salva, não é só o texto. Mesmo porque se a gente achar que é só o texto que nos condena ou que nos salva, nós corremos o risco da hipocrisia, nós corremos o risco do equívoco. Não, é muito mais. Tá certo, a palavra de Deus, ela pode ser aplicada ali, depende do contexto. Agora, eu não tenho coragem de dizer que eles estão no inferno. Com toda sinceridade, eu não tenho autoridade para isso. Da mesma forma como aquele padre que diz também não tem. Da mesma forma como você também não tem. Então o que a gente chega à conclusão? Que diante das realidades humanas para as quais nós não temos respostas, eu prefiro errar amando. Eu prefiro errar tendo misericórdia. Eu prefiro errar acolhendo, a errar de outras formas. Essa é a minha opção, querida. Essa é a opção da igreja. A opção da igreja está em determinar as regras. Mas essas regras não podem nos sufocar, elas não podem se tornar instrumentos de condenação para nós. Mesmo porque a igreja não tem autoridade para isso. Nós temos autoridade para perdoar. Para condenar, não. Aquilo que fala o que você ligar ou desligar, tá certo, nós ligamos. Mas nós ainda não temos a certeza do que a gente desligou ou não. Nós não temos o controle disso. Na minha missão eu tenho controle só do que eu posso ligar. O que eu desligo eu não sei. Foge da minha inteligência, foge da minha capacidade de análise. E no momento em que eu não tenho a capacidade de saber, eu prefiro ficar no silêncio da misericórdia. Eu prefiro ficar no silêncio do acolhimento. Porque eu ainda acho que é um jeito mais seguro de nós evangelizarmos. E aí você também não pode esquecer que a igreja dá aos casais de segunda união uma oportunidade de estarem participando da vida da igreja. Nós não podemos negar que a pastoral de segunda união é um recurso misericordioso que a igreja encontrou para trazer de volta aqueles que estavam distantes. Não sou eu que inventei a pastoral da segunda união. É a igreja que está dando oportunidade. E mesmo porque, com essa história de declarar nulidade de sacramento, a igreja abre a possibilidade de muita gente refletir sobre aquilo que viveu. Muita gente acha que está casado, mas não está. Viveu uma farsa. E se você for analisar boa parte desses casamentos que terminam logo nos primeiros meses, eles não aconteceram. Isso é apresentar a salvação. Imagina que beleza a possibilidade de você retirar uma pessoa dessa vida ilegal e conceder-lhe uma vida de sacramentos, por exemplo. Mas a gente só pode saber se a gente se aproxima. A gente só pode conhecer esse lado da misericórdia se a gente se aproxima dessas pessoas. Então não fica conflituada não. Dá muito mais trabalho acreditar na misericórdia do que na condenação. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. É uma passagem de São Paulo aos Coríntios, em que São Paulo salvaguarda, ele chama a atenção da necessidade que nós temos de cuidar do tesouro que é a fé. Ele diz assim: ora, trazemos este tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pelas angústias, postos em apuros, mas não desesperançados, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte sempre levamos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa existência mortal. Com efeito, nós que vivemos, somos sem cessar entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Assim, a morte atua em nós, enquanto a vida atua em vós. Bonito demais esse texto. O tesouro que nós trazemos é em vaso de barro. Quando nós falamos aqui no início que a nossa fé, nem sempre nós temos uma fé madura para compreender
essa parceria entre Deus e a humanidade. Ou até mesmo para perceber que nesta parceria a primazia é sempre da graça divina. Santo Agostinho dizia que nós não somos capazes de realizar o bem sem que antes o bem nos tivesse sido dado, entregue. Então veja bem, o que eu faço porque Deus já fez em mim. Deus só pede aquilo que já nos deu. Olha como isso é interessante. Se Ele me pede que ame, é porque Ele já me deu amor anteriormente. Se Ele me pede que seja bom, é porque Ele já me deu a bondade anteriormente. É a corroboração dessa palavra. Eu não posso ser por mim mesmo. É sempre Deus que me abastece, é sempre Deus que me auxilia. E é por isso que eu preciso identificar, no dia a dia da minha vida, como é que eu posso viver essa parceria sem que eu tenha a pretensão de ser dele um assessor, sabe? De ficar dizendo a ele, porque o assessor é assim. Eu sei porque eu tenho assessor, no meu dia a dia eu sei como eles funcionam. Às vezes eu estou lá, pronto para receber fulano de tal, o assessor vem, o nome dele, tá, e eu já fiz que já sei. Não é verdade? Aí eu já vou, oi senhor Cristian, que bom recebê-lo. Mas não sou eu que sabia o nome do Cristian, é o assessor que falou entre dentes ali para mim, para que eu tenha condições de cumprimentar o Cristian quando ele chegar, já com as informações. Então são aquelas informações rápidas. Estou dentro da van e a menina já está falando, padre, o evento é tal, fulano de tal que vai nos receber, é o bispo tal, não sei o que, papapá, vai estar lá presente o padre, isso e aquilo, para que eu saiba quem são as pessoas. Às vezes nós queremos fazer a mesmíssima coisa com Deus. A gente acha que a gente é assessor dele, que nós vamos dizer a ele todas as novidades do mundo. É igual aquela reza que às vezes a gente vê por aí, né? Ô Senhor, olha para ele como ele está triste. Cura ele, Jesus. Não sei o que. Como se ele não tivesse condições de saber o que precisa ser feito. Como se o sábio da história fosse eu. Tá vendo, Senhor? Ela está muito chateada com a vida. Não, Jesus, realiza isso na vida dela. Gente, a nossa oração, ela não pode ter essa carga de arrogância, sabe por quê? Porque isso não nos amadurece. Senhor, nós apresentamos a pessoa, nós apresentamos a realidade dela, nós acreditamos no seu amor, nós acreditamos na sua bondade. Pronto. Isso, a gente fica mais humilde na reza, sabe? E aí também a gente vai permitir que aquela oração clareie dentro de nós o que nós precisamos fazer para que o milagre se cumpra. Porque é muito cômodo, né? Você acreditar num Deus Nestor, que está ali sempre ao seu dispor, pronto para fazer tudo aquilo que você pede, do jeito que você pede e na hora que você pede. E ai dele se não fizer do jeito que você pede, da hora que você pede. Não pode ser assim não. A nossa fé tem que nos dar a confiança de que Ele realiza aquilo que realmente precisa ser feito e que às vezes nem nós sabemos. Nós somos tão limitados que às vezes a gente acha que o que Deus precisa fazer é tirar esse negócio daqui e pôr aqui. E a gente fica com essa convicção, quando na verdade nós podemos estar muito equivocados. Não, Deus não tem que tirar esse negócio daqui, Ele tem só que arrastar para cá. E às vezes nós levamos um tempo para descobrir que aquilo que nós estávamos pedindo não era honesto. E depois Deus fez tudo do jeito como a gente não queria, e a gente percebe que realmente foi a melhor maneira de resolver aquela situação. É por isso que a fé deveria nos dar sempre a maturidade do silêncio, da entrega. Outro dia eu estava conversando isso com uma amiga minha, que estava muito aflita, numa situação que ela estava vivendo, e eu percebi essa aflição, pelo excesso de pedidos, pelo excesso de clamores. É claro que eu respeitei. Eu não estou nela, eu não estou sentindo a dor que ela sente, eu não estou vivendo o desespero que ela vive. Mas se a minha opinião é pedida, eu não perco a oportunidade. Você não acha que você deveria se recolher mais, pedir menos? Você já pediu. Você conhece tão de perto a misericórdia de Deus, por que desconfiar dela agora?
Porque se eu peço demais a mesma coisa, é como se eu estivesse demonstrando para mim, não é para ele não, gente. A oração, nós precisamos dimensionar, é o que ela faz em nós. Se eu peço demais a mesma coisa, eu posso gerar dentro de mim uma descrença silenciosa. Ou então, uma crença de que Deus só atende quando a gente insiste. A insistência não é para modificar o que ele pensa. A insistência deve ser, se ela existir, e aí a gente tem que mudar as palavras, tem que deixar de pedir para ele, tem que pedir para nós, é para que a nossa natureza esteja iluminada pelos nossos, para que a gente tenha condições de identificar o que em nós precisa ser transformado. Porque se eu insisto demais em pedir a Deus que faça isso, que faça aquilo, todo dia eu peço a mesma coisa, todo dia eu peço a mesma coisa, eu estou considerando que Ele não é capaz de guardar no coração dele o que eu já entreguei. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Porque o sofrimento é inevitável. Não tem como a gente dizer não vamos sofrer. Mas à medida em que a gente vai colocando sabedoria na dinâmica da nossa vida, o sofrimento ele vai se tornando pedagógico em nós. A gente começa a aprender com ele. E até para enfrentar o sofrimento a gente precisa dessa disciplina diária. Até mesmo uma certa paciência, né? Sem a paciência, sem entender que o processo é um dia de cada vez, a gente não consegue superar. O luto, ele é um processo humano, inevitável, que Deus não pode tirar de nós. É sempre desafiador a gente pensar nisso, né? Porque às vezes a gente tem uma visão muito ingênua de que Deus vai nos privar do sofrimento. Eu acho que é igual o corte. Depois que a gente é cortado, a carne precisa viver o processo da cicatrização. Deus não tem como ter. É difícil ficar dizendo isso, né? Deus não tem, parece que nós estamos colocando limite à sua ação. É que nós, enquanto criaturas, nós vivemos um processo que precisa ser respeitado. Deus não invade as nossas regras. Deus não quebra as nossas regras. Então, se eu corto a mão, viverei o processo da cicatrização. Acreditar em Deus não retira de mim, claro, o direito de pedir a Ele que me ajude a viver o processo da cicatrização. Mas Deus não vai cicatrizar por mim o que eu preciso cicatrizar. Então é nessa hora que nós vamos buscar também recursos humanos, pessoas que nos amam, mesmo porque essa ação sobrenatural de Deus em nós, ela passa também pelas situações naturais. E Glaucio, esse momento de sofrimento tão agudo, ele carece de ser vivido em boa companhia. É por isso que os grupos de terapia são tão saudáveis na vida de pessoas que precisam superar tragédias. Vejo muito isso pelo Brasil afora. Grupo de mães que perderam filhos, que geralmente nascem de iniciativas assim, né? Na tentativa de administrar uma dor, eu me junto àquele que está tentando fazer a mesma coisa. Os iguais se aproximam. A dor em comum é o ponto de partida e o ponto de chegada daquele encontro. E é tão interessante quando nós identificamos que esses grupos, eles vão sendo alimentados, eles vão sendo nutridos pela própria vontade de superar.
Eu quero superar a minha dor, sinto que a dinâmica terapêutica me ajudou a dar passos na direção dessa superação, então eu quero que a outra pessoa viva o mesmo que eu consegui viver. Está me fazendo bem, quero que lhe faça também. Sei exatamente o que você está passando agora, os primeiros meses são assim mesmo, diz aquela que já está há 3 anos de sua tragédia. O primeiro mês, o segundo é assim mesmo. Ela já conhece o processo, porque ele é normativo. O que é processo normativo? O que acontece dentro de uma norma, é para todos. Eu não tenho como sepultar o meu pai hoje e amanhã estar trabalhando como se nada tivesse acontecido. A não ser que eu não tivesse nenhuma ligação com ele. Mas o luto, a organização do luto, é processual. Tem a fase da negação. Não é possível que isso aconteceu. E ficamos um tempo, alimentando essa negação. Até o momento em que a alma cansada se rende e aconteceu. Aí vem a revolta. Revolta-se contra Deus, contra todos. Depois, o tempo, esse pedagogo, se encarrega de soprar um vento que vai retirando um pouco a poeira da mágoa, do ressentimento. A dor vai ficando mais suportável. A gente começa a unir uma peça a outra e a gente percebe que não foi Deus que matou o nosso filho, que a vida é assim mesmo, as tragédias acontecem, mesmo quando Deus não quer que aconteça, porque muitas vezes nós somos negligentes na parte que nos cabe do milagre da vida. Eu sempre dou esse exemplo, Minha irmã foi morta num acidente de ônibus, o ônibus tombou, um objeto pesado que não deveria estar sendo transportado no bagageiro caiu em cima dela. Perfurou-lhe o peito e matou na hora. Eu vou dizer que isso foi vontade de Deus? Só para me entorpecer um pouquinho? Não. A gente pode morrer antes da hora, sim. É só a gente descuidar. É só a gente não fazer a parte do milagre que nos cabe. Foi uma negligência humana. Você acha que Deus iria projetar a minha irmã, uma mulher tão bonita, tão cheia de sonhos, tão cheia de futuro, para morrer de maneira tão trágica? Posso estar errado, mas na minha compreensão, Deus nos projeta para que a gente morra velhinhos na cama, depois de ter vivido uma vida muito boa, feliz. Se eu que sou marcado pelo pecado, jamais iria querer dar um destino deste ao meu filho, vou criar esse filho aqui porque eu quero que ele morra de acidente. Não. Você tem o direito de ter as suas compreensões, de ter feito uma leitura daquela passagem que diz lá, que nenhum cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão de Deus. Você pode ter a sua... Eu lhe respeito. Mas com toda sinceridade, toda vez que eu estou diante de uma interpretação que coloca Deus como cruel, eu me nego a acreditar. Eu me nego a acreditar que a Escritura queira dizer isso mesmo. Eu quero ter cada vez mais a iluminação do Espírito Santo para caminhar na compreensão de um Deus amoroso, que é o que Jesus me revela. Então, um Deus que fica justificando as tragédias do mundo, não. Então, mas num primeiro momento nós temos, às vezes, necessidade de acreditar que foi assim, porque foi vontade de Deus. Talvez por uma imaturidade espiritual, uma imaturidade humana, mas depois com o tempo é tão bom a gente ficar livre disso. A gente sentir que Deus não é culpado, a gente alforriá-lo das tragédias. Porque às vezes este é um comportamento que gera o ateísmo. Se eu acredito num Deus que é pior do que eu, e fico tentando ensinar isso aos outros, isso não passa pelo filtro da inteligência do outro, ele recusa inconscientemente o Deus que eu apresento. Sabe? Que às vezes acontece isso, Eu tenho que abrir mão da minha inteligência para acreditar em Deus? Não. Eu quero crer com muita consciência, eu quero crer com todos os meus recursos aguçados. Essa história de que Deus mata a gente no trânsito, porque chegou a nossa hora, eu não consigo entender. Agora, posso compreender que aquela negligência humana
se torna para mim um ponto de reflexão para ajudar a orientar a minha conduta daqui para frente. Porque é tão natural isso em nós, né? Você que quando deu à luz, você que me assiste, que é mãe, você sabe exatamente o que eu estou falando. Você olha para o seu filho, você consegue, em alguma hipótese do seu amor, querer um futuro trágico para ele? Não. Mas por que a gente pensa isso de Deus, então? Quem nos desvirtuou para que nós tivéssemos a coragem de atribuir uma monstruosidade dessa a Deus? E se você escuta isso, que Deus quis aquela tragédia, não soa estranho para você? Não parece que nós estamos dando crédito a uma fé que encurralou Deus dentro de um contexto de crueldade que não o pertence? Como é que a gente vai se deparar isso com essa história que o Evangelho nos apresenta o tempo todo, Deus querendo a vida? Se escolhes, né? Em Êxodo já tem essa passagem que depois é trazida de outra forma no Novo Testamento. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive e deixa viver. É o conselho da Sagrada Escritura. Vamos optar pela vida. Mas então vamos libertar Deus dessas cadeias cruéis que nós o colocamos. Não há necessidade disso. Eu, quando não sei o que falar, eu fico calado. Falar idiotices em nome de Deus? Quantas vezes eu precisei estar nos velórios de mães sepultando seus filhos? Eu não tenho coragem de abrir a boca para poder qualquer coisa, para dizer qualquer coisa que venha entorpecer ou fazer uma propaganda negativa de Deus naquela hora. É melhor a gente dizer, é mistério. Não sabemos compreender. Estamos sofridos e pedimos a Deus que neste momento nos ajude a sofrer. É isso, Glaucio. Vai permitindo que a mão de Deus seja delicadamente colocada nas suas, assim, ó. Da mesma maneira como um amigo precisa de uma mão amiga lhe segurando no momento da dificuldade. Permita que Deus lhe ofereça isso. Pode ser que Ele não lhe dê a resposta hoje, mas Ele lhe dá a sua mão. E posso lhe dizer uma coisa? Entre receber a resposta de Deus e receber a sua mão, eu prefiro receber a sua mão. Porque eu sigo sem saber por que aconteceu. Mas eu sigo em paz. Porque comigo é assim, o tempo todo. O tempo todo, na minha experiência de ser quem eu sou, eu preciso lidar com realidades obscuras do meu temperamento, do temperamento do outro, da minha vida, da vida do outro. Eu não tenho resposta para tudo. Agora eu descubro no meu dia a dia aquilo que pode ser desvendado para me ajudar a ser melhor, para me ajudar a superar, para poder ultrapassar o contexto do convencional, daquilo que eu já achei de mim, sabe? E ir buscando a minha melhor versão, tendo cada vez mais esse Deus livre desses fardos horrorosos que nós colocamos sobre Ele. Foi a vontade de Deus aquela tragédia. Deus quis assim. Eu acho que não precisamos ficar fazendo isso para a gente poder acreditar. Sabe, é mais maduro da nossa parte, é mais honesto a gente assumir a responsabilidade e a gente enfrentar o processo. A cura que vem aos poucos. A alma está ferida? Está sentindo que está incômodo? Preste atenção naquilo que lhe incomoda, preste atenção naquilo que está ferido. Crie ritual de cura. Engraçado, gente, o próprio Espírito nos diz o que a gente deve fazer. O luto não é outra coisa senão o processo de ouvir a voz do Espírito em nós, nos dando até a dar o direito da revolta. É humano. Deus não vai nos privar do que é humano. Agora, a minha vida espiritual vai me dando consciência disso. E você vai galgando os degraus dessa superação.
Isso é fazer o que Tiago estava dizendo na carta. Viver a provação, viver a luta, certos de que uma vitória nos espera. Ninguém fica desamparado depois de ter combatido o bom combate. Porque o reconhecimento a gente experimenta na alma. Não é de fora. É a satisfação que a gente tem de ter feito o que deveria ter feito. De ter agido como deveria ter agido. É isso que vale. Ao final de tudo é isso que vai contar. A coroa da vitória, a coroa da vida, é essa satisfação que experimentamos interiormente de estarmos no caminho certo. É o que eu lhe desejo. Que você tenha coragem de mexer na estrutura da sua vida, modificar o que você precisa modificar, disciplinar-se no que você precisa disciplinar-se, para que você tenha direito de desfrutar de uma vida de qualidade aqui. A eternidade é consequência. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. É a semana que vem, se Deus quiser. Essa semana eu estava pensando, sabe? Um dos maiores desafios que nós precisamos viver na vida, além dos muitos que a gente tem, é a gente ser honesto com a gente mesmo. Olha, você enfrentar a desonestidade do outro com você é até suportável. E a gente pode até vencer. Depois que você quebra o poder daquela desonestidade, que você reestabelece a ordem, você pode até crescer a partir daquilo. Agora, a partir do momento que você é desonesto com você mesmo, existe muito poucas possibilidades de você superar. Porque esta desonestidade, ela vai alimentando um jeito de ser. Porque o outro, ao ser desonesto comigo, eu olho nos olhos e eu digo para ele umas verdades e eu volto a harmonizar o meu coração. Agora, quando a desonestidade está dentro de mim mesmo, aí não tem como. Eu preciso ser muito sincero comigo mesmo, com o meu processo, com as minhas escolhas, com aquilo que eu estou permitindo que entre na minha vida ou não. Nisso depende a minha honestidade com o meu processo humano. Dessas contradições que eu estou dizendo. Você conhece as suas contradições. Você sabe onde é que aperta a pedra no seu sapato. Você sabe onde é que está a sua fragilidade, onde é que está a parede frágil da sua casa, da sua vida. Onde é que está a trinca que precisa de reforço. Agora, se você for desonesto, fingir que não sabe, fingir que não viu, e começar a protelar essa mudança para o ano que vem e para a semana que vem, você não vai chegar ao resultado que você merece. Porque vai faltar desonestidade nesse processo. Talvez seja por isso, minha gente, que Jesus tinha uma facilidade muito grande de olhar nos olhos dos miseráveis e desejá-los. Querer que eles estivessem ao lado dele. Por causa disso, pode ser que no miserável, assumido, ele encontre mais honestidade do que naquele aparentemente santo, mas hipócrita. E é esta miséria que nós precisamos saber reconhecer. A gente descobrir que na fragilidade do nosso coração há uma predileção de Deus por nós. Deus prefere a minha fragilidade, mas não para que eu fique frágil a vida inteira, para que eu fique resmungando, não. É porque no momento em que eu sou frágil, eu tenho a possibilidade de ser honesto com essa fragilidade. E ao reconhecer-me frágil, então eu estou dando a Deus uma chance de trabalhar em mim. Diferente de quando eu não assumo, de quando eu nego. É igual quando a gente erra, né? A melhor coisa é você correr e falar, olha, errei mesmo, fui eu que fiz, fui eu que quebrei, fui eu quem falei, a bobagem foi eu que fiz, e você já começa a estabelecer a ordem, do que você ficar fugindo e negando. Quantas vezes as soluções não chegam na nossa vida, é justamente porque faltou coragem de assumir que erramos. Tão bonito, né? De vez em quando a gente pegar o telefone, ou então bater lá na porta e olha, desculpa, eu errei. Eu não queria errar, mas errei. A gente assumir a nossa fragilidade, a gente assumir o nosso erro, é um passo importantíssimo para o nosso sucesso. Assumir que a gente não sabe,
Quantas coisas na nossa vida nós deixamos de aprender porque a gente ficou calado, a gente não perguntou. A gente ouviu a palavra difícil, a gente fingiu que entendeu. A gente ouviu o texto difícil, a gente fingiu que entendeu, porque a gente teve medo, a gente teve vergonha de mostrar a nossa fragilidade, a gente teve medo de mostrar que não sabia. Quantas vezes na nossa vida nós deixamos de aprender, nós deixamos de crescer, porque nos faltou coragem de olhar nos olhos e dizer: eu não entendi, professora. Não entendi, meu amigo, me explica de novo. Essa simplicidade, sabe, de a gente ser capaz, olha, não tenho medo de que você me ache ignorante, mas eu não sei, eu não entendi. A nossa capacidade de sermos honestos mesmo, isso nos qualifica tanto como pessoas, minha gente. Quando a gente tem coragem de ser honesto, eu não dou conta, eu não sei. Então, a partir do momento que eu assumo que eu não sei, que eu não dou conta, eu dou a outro a possibilidade de me ajudar a saber e a dar conta também. Para isso servem as pessoas que nos amam, né? E é muito bom a gente cultivar pessoas que nos amem de verdade, porque estas pessoas estarão sempre prontas para nos ajudarem, para nos ajudar a ir além, a quebrar a força opressora muitas vezes do limite sobre a nossa vida. Só que é preciso a gente ter a simplicidade de até querer o amor do outro, né? Porque muitas vezes o nosso orgulho vai crescendo tanto dentro de nós, que a gente vai ficando incapazes até mesmo de receber o amor do outro, porque a gente se sente pronto demais, quando na verdade tem uma fragilidade imensa ali dentro. Já dizia o velho professor lá de Porto Alegre, que eu escutei uma vez e nunca mais me esqueci. Velho não, ele era um homem até muito novo, numa formatura de medicina. Ele dizia: quanto maior, quanto mais pesada a armadura de um soldado, maior é a fragilidade daquele que está lá dentro. E é verdade. Quanto maior é a nossa fragilidade, parece que maior é a nossa incapacidade de assumir isso. Aí a gente vai se revestindo de uma agressividade horrorosa, que não vai deixando as pessoas se aproximarem de nós. Pode observar. Recorde-se agora da pessoa mais agressiva que você conhece, a mais difícil do seu convívio, e vá dormir com essa certeza: é a mais frágil de todas. Aquela muito brava, aquela que grita demais, aquela que tem solução para tudo, aquela que está sempre pronta, cuidado. Porque às vezes isso é apenas um jeito de embrulhar a fragilidade num papel bonito, num presente bonito, mas que lá dentro é simples, é pequenininho. Eu me lembro de uma vez, quando eu era pequeno, não tinha dinheiro para nada, era pobre igual um rato, né? Eu comprei, sabe essas revistinhas que vende produtos? Comprei um presentinho para minha mãe, que era Dia das Mães. Eu me lembro direitinho, gente. Era um calhambequezinho de metal. Uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida. E aí eu comprei aquilo olhando na revista, né? Mas olhando na revista é bonito, né? E nem sabia que era tão pequenininho daquele jeito. Mas na hora que chegou, e chegou um dia antes do Dia das Mães. Aí eu com aquela coisa miudinha, sabe? Eu não sabia o que fazer com aquilo. Falei: meu Deus, como é que eu vou entregar isso para dona Ana, né? E eu, muito esperto já, peguei coloquei ele, cabia dentro de uma caixinha desse tamanho. E aí eu fui fazendo embrulho, coisa de pobre mesmo, né? Pobre adora guardar aquele papel de presente debaixo do colchão, né? Ganha o presente, não joga o papel fora, né? Porque um dia a gente vai precisar. Lá em casa era assim. Você levantava os colchões das camas, o que tinha de papel de presente guardado, gente, que aquilo tinha 10 anos que estava ali, a gente achava que ainda ia precisar. Aí eu peguei todos os papéis de presente que tinha em casa e fui embrulhando. O presente de verdade mesmo estava dentro de uma caixinha pequenininha. E depois foi criando até que ficou uma caixa imensa. Aí na hora que entreguei para minha mãe abriu um sorriso imenso, né? Ela deve ter pensado: nossa, que presentão, né? Mas foi abrindo, e eu vi que ela foi ficando decepcionada, né? Abri a caixa, não tinha nada, tinha uma outra lá dentro. Abri a caixa, não tinha nada, e foi abrindo, até que chegou. E na hora que ela abriu, que ela viu o calhambequezinho, ela pegou e falou assim: era isso, meu filho? Como quem diz, né? Será que não se perdeu no meio disso tudo, né? E eu já corri para o quarto chorando, né? Porque ela não entendeu nada. Ela não foi simbólica, ela foi prática. Mas às vezes a gente faz a mesma coisa, às vezes a gente é miudinho.
Mas a gente cria aquela casca imensa, né? Para as pessoas nos respeitarem, né? Para as pessoas gostarem de nós. A gente fica todo inacessível, todo distante. Por quê? Porque a gente tem medo do outro ver a nossa fragilidade. Mas não existe amor nessa distância toda. O bonito da vida é a gente ter coragem de entregar o presente pequenininho. Olha, é o que eu tenho para lhe dar. É o que o meu dinheiro pôde comprar. A mesma coisa nós. Eu acho tão bonito, sabe, o testemunho de Madre Teresa de Calcutá. Aquela mulher nunca quis inventar uma mulher que ela não era. Você olhava para aquela mulher e você via uma fragilidade, só que ali estava a contradição bem resolvida. De frágil aquela mulher não tinha nada, era só o aspecto. Aquela mulher carregou o mundo nas costas. E por onde passou, ela foi um testemunho maravilhoso de vida, de entrega. A mesma coisa Dom Helder no Recife. Aquele homem mirradinho, pequenininho, mas que foi imenso no seu testemunho, na sua luta, na sua vida. Irmã Dulce, na Bahia, olhava para aquela mulher, era a fragilidade em pessoa, sem medo de mostrar, não, revelando-se ao mundo como frágil, mas ao mesmo tempo toda encorajada para ser grande. É o que a gente precisa. Muito mais que ser grande por fora, ser brilhante por fora, ser brilhante nesta exterioridade, vale a grandeza interior, minha gente. Vale essa grandeza de alma. Porque a gente só vai crescer à medida em que a gente souber resolver essa contradição nossa. É muito interessante quando na vida nós estamos num estado de contradição. Há duas formas de enfrentar isso. Ou nós nos transformamos na contradição, ou nós nos utilizamos dela para a gente crescer. A gente precisou aprender isso um dia na vida. Aliás, o processo do conhecimento sempre nasce de uma contradição. Piaget e Vygotsky, que são dois grandes nomes da psicologia da educação, trabalha de maneira bonita a perspectiva de um conhecimento a partir da visão do construtivismo. O que é o construtivismo? Uma maneira de compreender a forma de conhecer humana a partir da metáfora da construção. Segundo esses especialistas, e esta linha que aborda o conhecimento a partir desta perspectiva, eles vão nos ensinar que conhecer é você estabelecer uma construção, da mesma forma como nós fazemos uma casa. Nós sempre vamos encontrar um alicerce. Aquela criança que está diante de nós, que está diante do professor, já tem um mundo próprio. Já tem uma série de conhecimentos que ela trouxe do contexto cultural em que ela foi crescendo. Ela não é uma tábula rasa, como queriam outros sistemas educacionais. O que era a tábula rasa? A gente acreditava que aquela criança chegava como uma página em branco. E que naquela criança nós poderíamos escrever. Não é bem assim. O construtivismo nos ajudou a entender que cada criança já chega para dentro da sala de aula com uma história que nós precisamos considerar para que ela tenha sucesso no conhecimento. Nós precisamos falar a partir da linguagem que ela compreende, nós precisamos falar a partir dos símbolos que fazem parte do seu contexto, e só assim nós vamos estabelecer então uma construção. Só que educar a partir do construtivismo dá muito trabalho, porque cada criança é uma história. Diferente de antigos sistemas de educação que considerava todo mundo igual lá dentro. Mas no construtivismo a contradição tem uma importância muito grande. Porque o que é a contradição? É o momento em que a nova cultura, a escola, o conhecimento, se estabelece no momento em que a criança depara o conhecimento antigo com o conhecimento novo. Então contradiz, não é assim que funciona a vida? Quando eu tenho uma ideia sobre você, e de repente, ao encontrar-me com você, ao estabelecer uma convivência com você, eu entro numa contradição. Porque aquilo que eu achava sobre você não é o que você verdadeiramente é. Está vendo como essa contradição é positiva? Porque ela me abre a possibilidade de entrar então de fato no seu mundo. De sair daquela imagem de preconceitos que eu tinha para adentrar o contexto da sua verdade.
A contradição ela é importante no momento em que a gente percebe que nós não estamos de acordo com aquilo que deveria ser. Dentro da ética, dentro da moral, a contradição é importantíssima. Quando nós estabelecemos uma compreensão de que nós não estamos sendo como poderíamos ser, como deveríamos ser, mas precisou que houvesse uma contradição. Como é que chegou essa contradição? Através de alguém que vivia diferente, de alguém que lhe deu um conselho, de alguém que lhe apontou o erro, que estabeleceu dentro de você a situação contraditória. Contradição nasce. Às vezes nós estamos dentro de uma contradição, mas não sabemos. E no momento em que o outro nos ajuda a compreender a contradição, nós crescemos. Diferente de você viver dentro de uma contradição que te empaca, que não te deixa ir para a frente, que não te deixa caminhar, que lhe deixa ir num estado de torpor, numa sonolência eterna. Diferente daquelas situações em que você reconhece a contradição como um passo para a melhoria. Minha gente, a palavra de Deus na nossa vida, a religião, a palavra de Jesus, ela serve para entrar dentro da nossa vida e estabelecer a contradição. Mas uma contradição que depois vai gerar harmonia. Porque a partir do momento que eu estou diante da pessoa de Jesus, que eu olho para ele, como ele vivia, quais eram as preferências que ele tinha, e eu ouso a fazer da minha vida um lugar dessas preferências, dessas atitudes, quando eu ouso ser um cristão, ser um outro Cristo no mundo, eu começo então a viver o processo da contradição cristã, que é linda. Por isso que Jesus dizia que ele veio para trazer o fogo, que ele veio para trazer a espada, a divisão. Não é porque ele queria estabelecer guerras e conflitos, não. Jesus falava justamente deste contexto de incômodo. Ele veio para incomodar. Não tem aquela música que a gente canta na comunhão nas nossas igrejas? Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Pronto. É disso que nós estamos falando. A contradição nasce e nos incomoda. Eu não fico bem no momento em que eu estou me sentindo contraditório. No momento em que se estabelece dentro de mim uma reflexão para pensar a minha atitude. Isso acontece quando eu recebo uma correção fraterna, quando alguém que me ama me liga, me chama a atenção, olha, eu vi isso ali, não está certo. Ou quando você recebe no seu dia a dia frases que têm um poder de lhe incomodar. Por quê? Porque estão mostrando a sua contradição. Estão mostrando o ponto frágil, aquilo que pode ser fortalecido. Porque quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, não é para a gente viver derrotado, não. Se você descobre que existe uma fragilidade na parede da sua casa, você não vai abandonar a sua casa, mas você vai fortalecer aquele lugar que está frágil. Você vai diminuir o poder daquela fragilidade. Você vai restabelecer a segurança. A nossa fragilidade serve para apontar isso, o cuidado que nós precisamos ter com a vida. E nesse programa aqui, minha gente, ele é um lugar de contradição o tempo todo, porque eu estou aqui, no momento que falo, eu também reconheço as minhas contradições. Eu também descubro aquilo que em mim pode ser melhor. Eu descubro aquilo que em mim pode ser lapidado, aquilo que pode ser melhorado. E é interessante porque isso, dentro de nós, na nossa experiência de autoconhecimento, é fundamental para a qualidade da vida. Uma pessoa é mais feliz, mais realizada. Eu não gosto muito do conceito de felicidade. Ele muitas vezes está associado a uma visão fútil, pobre. Pessoa feliz é aquela que não tem problemas, é aquela que tem uma vida maravilhosa. E a gente vê essa vida maravilhosa a partir do Instagram, das redes sociais, por aquilo que ela posta. Não, esqueça isso. Compreenda a felicidade como uma satisfação particular, íntima, que lhe dá o direito de deitar a cabeça no seu travesseiro toda noite e dormir sabendo que você foi quem você poderia ter sido. Até mesmo porque para você identificar o que você está vendo de fora, você precisa, num primeiro momento, enxergar a sua forma de ver o mundo. O mundo tem um filtro que eu coloco nos meus olhos.
Então, toda vez que eu quiser interpretar uma grande realidade que está fora de mim, inevitavelmente eu sou jogado para dentro da minha história. É a oportunidade que eu vou ter de entrar nos quartos escuros dessa casa que eu sou. Eu gosto muito dessa metáfora. Eu sou uma casa. E há cômodos da minha história que o adulto nunca mais entrou. Perdoar é uma experiência de voltar para dentro de si e investigar-se. E também na psicologia, com a psicologia nós aprendemos que o inconsciente, este lugar que seria o HD das nossas memórias emocionais, ele não é conhecido por nós, não é facilmente acessível. Acessar o inconsciente requer muitas técnicas, é difícil, mas o tempo todo ele nos manda recados, porque ele está atuante. Eu me lembro da regra que aprendi com a minha professora. Ela dizia, o inconsciente não é conhecido, mas o tempo todo é atuante. Não é porque eu desconheço que ele não atue. Não, ele atua o tempo todo. E ele está, de alguma forma, determinando as emoções de hoje. Pode ser que eu, menino, com muitos medos, com muitas realidades que eu não perdoei, esteja dando ordem ao adulto que sou hoje. Quando nós somos crianças, o nosso mundo é muito pequeno. Ele é muito restrito. As nossas possibilidades emocionais se limitam às pessoas que nos cercam. Você ainda não tem a autonomia de sair de casa e dizer, vou fazer amigos. Ou vou procurar alguém que me olhe de uma maneira mais positiva. Vou sair desse contexto de tantos traumas e vou tentar construir soluções com outras pessoas. Não! Você não tem nem autonomia de sair da sua casa. Você não sabe nem abrir e fechar a porta. Você sofre de uma indigência ainda física, de muita dependência das pessoas que cuidam de você. Então é claro que na infância nós somos muito facilmente traumatizados com os acontecimentos. E vamos guardando isso dentro de nós. Nada pode nos escravizar. Muitas vezes o adulto de hoje não é capaz de tomar decisões favoráveis, porque nós ainda temos algumas fases que não foram curadas. Muitas vezes o adulto de hoje não consegue viver o perdão e a reconciliação, porque dentro de nós existem crianças que estão muito machucadas e feridas. E não é inteligente manter essas crianças dentro de nós. A criança que precisa ficar é aquela que lhe provoca sorrisos quando você se recorda de um fato da sua infância. A criança que precisa continuar viva dentro de nós é aquela que nos mantém esperançosos, com ar sempre de novidade nos olhos. É aquela criança que não conhece, que não tem muita facilidade de se envolver com aquilo que de fato não interessa. A criança tem um estado de pureza, ela só presta atenção no que de fato importa. Conflito é uma coisa de adultos. Dificilmente você vê uma criança conflituada, ela sabe o que ela quer. E é claro que nós não podemos dar tudo o que ela quer, mas ela sabe. Mas quando a gente é criança, nós não temos esses filtros. É por isso que é tão perigoso educar uma criança, ou ter crianças perto de nós, nos observando viver. Às vezes nós dizemos coisas horríveis, sem perceber que estamos ferindo, e aí traumatizamos muitas vezes as pessoas. Um dia, porque não tínhamos ainda esses filtros da maturidade, provocaram muitas feridas emocionais dentro de nós, nos chamando de burros, incompetentes. A gente assimilou aquela informação, ela veio de pessoas que nós amávamos, que nós admirávamos, não tínhamos os filtros para passar essa informação e desmenti-la. E registrávamos aquilo dentro de nós. Aí o tempo passou, aquela criança que era indefesa, incapaz de criar um recurso de retórica, não foi capaz de desmentir quem a traumatizou naquele momento. Aí de repente hoje, percebe em si uma sequência de inseguranças que nós não sabemos onde começa e onde termina.
E a impossibilidade de ser quem eu posso ser hoje está numa parte da minha vida que não foi reconciliada, que não foi perdoada, num lixo emocional que eu não joguei fora, uma realidade que eu não soube metabolizar, internalizar, organizar, colocar no lugar. Sim, em muitos momentos da minha história, a dificuldade do homem presente está associada ao menino do passado. Quando nós éramos crianças, nós não tínhamos os filtros da maturidade. A gente acreditava em tudo que nos diziam. Hoje, se uma pessoa diz que você é burra, se você tiver maturidade, você vai regimentar tudo aquilo que você sabe da sua inteligência, e a fala do outro é apenas uma opinião, que pode lhe determinar a medida da sua imaturidade, à medida em que você for imaturo. Mas se você tiver uma maturidade, se você sabe que você é inteligente, que você tem competências, a acusação do outro vai soar apenas, pode até lhe magoar, lhe deixar chateado, mas não é determinante. Você tem um filtro por onde essa fala passa e não demora muito em você. Sim, se todos nós tivéssemos a oportunidade de pegar esse microfone hoje e dar o nosso testemunho, certamente nós teríamos aqui inúmeras falas, revelando lembranças que são doídas, situações que não couberam dentro de nós. Eu preciso de um terapeuta para poder conhecer essas fases que em mim precisam ser perdoadas? Pode ser que sim. Mas não deixe tudo nas mãos do terapeuta. Seja também o seu próprio terapeuta. Viva de forma terapêutica. Eu tenho tido muito cuidado de fazer com que as minhas amizades sejam terapêuticas. Sim, eu quero ter pessoas que me ajudem a chegar à minha verdade. Eu não quero ter pessoas que me alienem ainda mais do que eu já sou. Eu quero ter pessoas ao meu lado que me façam ter coragem de olhar que para mim é o mais vergonhoso. Eu tenho que ter pessoas que me ajudam a me reconciliar com os meus fracassos, a ter uma lida mais saudável com essas idades da vida que tantas vezes me impedem de viver o perdão, de viver a reconciliação e de achar a nova versão que eu posso ter de mim. A experiência do perdão, ela é muito difícil por isso. Só é possível perdoar quando há a autoridade do conhecimento. Simplifique isso. Você tem uma mágoa contra uma pessoa. Às vezes aquela mágoa foi causada por um momento difícil que você viveu com aquela pessoa, e você estava tão refém de si mesmo que você foi incapaz de perceber que aquela pessoa não teve a intenção, ou se ela aparentemente estava mal intencionada, não era inteligente da sua parte guardar aquela ofensa, guardar aquele rancor, porque você estava naquele momento, ao guardar aquela mágoa, escolhendo a pior parte da vida. Que você poderia muito bem dizer, eu não perdoo porque eu tenho motivo para não perdoar. Isso é uma forma irracional de compreender a ofensa. Isso é uma forma de você continuar dando autoridade àquele que lhe ofendeu. Porque enquanto você não perdoa, o que você está fazendo é dando autoridade a quem lhe ofendeu. Continua ferroando, continua machucando. O perdão, ele tem o poder de nos libertar disso. Não significa que você vai retomar a amizade com aquela pessoa. Não significa que você vai abrir um novo espaço na sua vida para ela. Não. Existem situações que mostram exatamente as pessoas que devem estar com você e as que não devem estar com você. Mas o fato é que até quem não deve estar com você, você precisa ter autoridade sobre esse fato. E a melhor forma de ter autoridade sobre o fato é perdoando, é dizendo, olha, não precisamos continuar juntos, mas aqui não há mágoa. Se eu me encontrar com você, vou lhe tratar muito bem. Não quererei o seu mal. Farei de tudo para que você não entre na lista daquelas pessoas que eu tenho o péssimo hábito de maldizer. Te colocarei dentro de mim de um modo a me ensinar. Olha, aquela pessoa foi tão cruel comigo
mas eu aprendi com ela. Isso é perdoar. É porque às vezes nós não temos muito conhecimento disso e às vezes precisamos pagar terapeutas para a gente aprender essas regras. Aquilo que você está vendo de mim hoje é apenas um ser obedecendo a um outro, ou a muitos outros que eu já fui e que não estão resolvidos dentro de mim. Quando eu digo que o amor não pode ser conciliado com sossego, eu digo isso a partir da vida que nós vivemos. Uma mãe, por exemplo, porque ama um filho, ela não tem mais sossego na vida. Sempre que nós amamos, toda vez que nós estamos no exercício de amar, nós estamos na experiência do desassossego. E isso não é ruim. Isso não é ruim. O desassossego, ele faz parte da vida. E ele não nega o amor. O estar desassossegado não é ruim. A impermanência, minha gente, a insegurança, elas são situações que acompanham toda relação amorosa. Nós temos medo de perder os outros, faz parte da vida. Isso é humano. Você não contradiz a Sagrada Escritura porque você compreende o amor que você sente provocando em você insegurança. Não, isso faz parte. Por mais que seja sólido o vínculo, volto a dizer, nós temos medo de perder quem nós amamos. É sobre isso que eu estava falando. Toda vez que eu coloco um filho no mundo, eu vou viver diariamente esse desassossego. Toda vez que eu coloco, que eu derramo amor sobre uma determinada situação, eu inicio em mim um processo de desassossego. E é um desassossego bom. A impermanência, essa instabilidade que é natural, não é uma instabilidade ruim não, no sentido de que, porque às vezes as pessoas têm umas frases prontas que dá uma preguiça, mas a gente escuta. Mas o amor corrige tudo. O amor é a solução para tudo. Mas o nosso amor é precário, o nosso amor é marcado pelo nosso limite. Onde há amor, não há medo. Sim, traga-me uma mãe que não tem medo de perder o filho. Traga-me aqui. Apresente-me alguém que no exercício de amar, de vez em quando não é visitado pela insegurança, pelas regras da impermanência. Nós morremos, nós vamos embora, nós traímos, é disso que eu falava. Então, às vezes, nós temos uma visão muito romântica do amor. E isso não cabe mais, sabe? Vamos ver a vida com mais realismo. Sim, eu posso muito bem amar, viver todos os benefícios do amor, sem precisar negar o que nele em mim é desassossego. Eu vivo desassossegos constantes quando amo. As frasezinhas prontas e as frases de efeitos que estão por aí, definitivamente elas já deixaram de me dizer há muito tempo. Eu prefiro a crueza da vida, é assim. Experimento o amor o tempo todo como estar na corda bamba. E você sabe que isso faz até bem aos amantes? Para você não ter aquela pretensão de que o outro é seu, de que você já conquistou definitivamente. Não. O amor conjugal ele é mais bonito à medida em que você vive essa conquista todos os dias. Quando você olha para o companheiro que está ao seu lado e você sente que precisa empenhar-se diariamente na manutenção desse amor. E quando você olha um filho dormindo no berço, você experimenta o que o amor tem de mais bonito, mas também o que ele tem de mais duro. A partir do momento a sua felicidade
está intimamente ligada àqueles batimentos cardíacos. E à medida em que aquela criança vai crescendo, vai ganhando autonomia, você vai sofrendo, porque você vai perdendo aquele controle que você tinha, você vai deixando de ter. Aí você vai tendo que reformular o amor. E isso não dói, não? Isso não causa medo? Prefere a frase de efeito? Eu não. Eu prefiro ver o amor como uma realidade que o tempo todo me causa deleite, alegria, mas também me causa desconforto. É matemática. Seria uma ilusão eu pensar que o amor só tem a sua dimensão positiva, não? Eu sei o prejuízo que tomo quando amo, mas é um prejuízo que eu quero tomar livremente, porque os benefícios dele compensam. Mas toda a experiência amorosa, ela é marcada por aquilo que tem de positivo e por aquilo que tem de negativo. Uma pessoa que opta pela solidão, por exemplo, não quer casar, não quer ter filho, ela vai enfrentar os outros benefícios do amor e os outros prejuízos, mas são completamente diferentes daquele que se casou e daquele que escolheu ter alguém, daquele que escolheu ter filho, totalmente diferente. Então, as visões românticas não nos impeçam de perceber a realidade. Que às vezes nós temos uma leitura muito romântica da vida. E um pouco de realismo faz bem. Não é nenhum problema eu pensar o amor como vantagem, mas também como prejuízo. E eu quero, sabe? Essa instabilidade é o amor. A instabilidade faz parte do amor. Amar dói. E se você for honesto, você vai ver que amar dói. Amor traz paz, amor traz, mas também traz desassossego. Não veja somente a visão romântica, não. Porque senão você vai passar uma vida inteira achando que ama. Quando na verdade a gente só experimenta o amor quando nós passamos pelo crivo da dor. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Quando uma vez bateram na porta da minha casa e disseram assim: é aqui que mora o seu Natinho? E eu disse: é. O que você é dele, menino? Ele é meu pai. Aí o senhor virou e falou assim: pois é, seu pai bebeu demais, ele está caído lá no centro da cidade. Alguém precisa buscar. Eu me lembro que meu coração de menino naquela hora sofreu um golpe. Meu pai era alcoólatra, a gente sabia disso, mas ele ainda não tinha vivido aquela experiência tão trágica de não conseguir mais voltar para casa. E o pior, lá no centro da cidade, meu pai era um homem conhecido, um construtor famoso, bom de serviço, como dizia todo mundo lá. Fui eu, minha mãe, meu irmão. Me recordo como se fosse hoje. Havia chovido, meu pai ainda sujo do trabalho. Era um sábado à tarde. Tinha trabalhado a manhã inteira. Passou num boteco, ficou bebendo. Não teve força de voltar para casa. Estava na sua bicicleta, caiu. Ficou ali, na sarjeta.
Havia chovido e ele estava misturado naquela lama que fica entre a calçada e a rua. Quando eu olhei meu pai daquele jeito, sabe? Fiquei pensando. Naquela hora, o que meu coração de criança conseguia sentir era vergonha, só. Medo de que algum coleguinha meu pudesse passar, ver meu pai daquele jeito. Hoje, depois de tanto tempo já passado, depois de tanta história já vivida, eu consigo identificar que o que naquela hora eu sentia não era vergonha, era indignação. Indignação. Porque a gente fica indignado quando a gente vê a pessoa certa no lugar errado. Todo mundo é a pessoa certa. Eu não acredito em pessoa errada. Eu acredito que a gente possa assumir erros, esquecer quem a gente é, mas a pessoa certa a gente sempre é. Porque enquanto nós estivermos no impulso do Espírito Santo, na força de sermos filhos de Deus, mesmo que no pecado, nós somos a pessoa certa. Por isso que você não tem o direito de desistir de você. Mas quando a pessoa certa está no lugar errado, a gente corre o risco de esquecer que ela é a pessoa certa. E aí a gente julga pela situação. E o que eu mais sentia vontade de fazer era retirar o meu pai dali logo, para que nós pudéssemos dar um banho nele, para que ele pudesse voltar a ser o meu pai. E às vezes a vida é assim. Nós também estamos caídos em tantas sarjetas por aí. E o pior, caídos sem alguém que possa vir nos ajudar a sair. Ou pior ainda, quando vemos aqueles que a gente ama caídos na sarjeta e não temos a coragem de ir lá desafiar a nossa vergonha, o nosso medo, para dizer no ouvido dela: você é a pessoa certa, mas está no lugar errado. Quem disse que você nasceu para ser assim, objeto dos outros, objeto do prazer dos outros? Quem disse que você nasceu para ser isso? Quem disse que você nasceu para ser drogado? Quem disse que você nasceu para ser esse alcoólatra que você está sendo, para destruir a sua vida, destruir a vida de quem você ama? Quem disse? E eu me recordo que quando eu fiz essa música para Adriana, eu me lembrei da oportunidade que eu vi meu pai caído daquele jeito, mas que pena, eu ainda não sabia cantar. Eu ainda não sabia fazer música, eu ainda não sabia pregar, eu ainda não era padre, eu nem imaginava que um dia eu seria padre. Por isso que depois que eu assumi o meu sacerdócio, eu não me canso de pregar contra o álcool, eu não me canso de pregar contra a droga, eu não me canso de pregar contra a prostituição. Sabe por quê? Tudo isso doeu em mim. Não aprendi nos livros, não. Doeu dentro da minha casa, com irmãs prostituídas, com irmãos drogados, com pai alcoolizado. Se hoje eu tiver força para lhe convencer, eu quero. De que você não nasceu para viver isso que viveram os meus irmãos. Que você não nasceu para se curvar a todo esse processo de destruição que essa sociedade traz, socializa, nos entrega, como se nós fôssemos um depósito de lixo, como se nós não tivéssemos inteligência para escolher, como se nós de fato estivéssemos prontos para morrer. Porque se a estrutura não é santa, eu tenho que santificá-la com a minha vida, eu tenho que santificá-la com o meu testemunho, porque se o mundo ainda não é santo, eu não tenho o direito de dizer que eu não serei também. Ao contrário, quanto maior for a presença do pecado, do diabo, das estruturas pecaminosas no mundo, maior tem que ser a nossa reação de homens e mulheres de Deus, porque nós não podemos nos curvar, mas nós temos que estar atento a todas as sarjetas da vida. Primeiro, para que a gente se levante dela,
Depois, a gente tem a força de buscar aqueles que ainda não conseguiram sair. Porque cada vez que nós convencermos uma pessoa a se levantar das sarjetas da sua vida, sejam elas dos afetos, da realidade prática, concreta, de alguma forma o Espírito Santo estará santificando o mundo em nós e a partir de nós.